Olá pessoal, todos bem? Olha só, o vídeo de hoje é para a gente comentar aí o nosso edital da Polícia Civil da Paraíba, dissecar um pouco a estrutura dele, falar da banca, falar dos cargos, falar da distribuição, das matérias, da forma de organização, da forma de classificação, do dia da prova. Então aqui vamos traçar um panorama geral e ajudá-los aqui a você fazer, de certa forma, o teu planejamento no teu concurso público, certo? Vamos aqui, vamos habilitar aqui ao lado para vocês verem o que eu aqui preparei para vocês. Então, o concurso da Polícia Civil da Paraíba é um concurso que há muito tempo nós estamos aguardando. O último concurso, salvo engano, foi em 2008, então aí você tem uma janela eh, extremamente grande entre um concurso e outro, circunstância que aponta efetivamente a necessidade do preenchimento da quantidade de cargos que ficaram vagos durante esse período. E é exatamente, e é exatamente por isso que nós temos no edital 1.400 cargos, em decorrência desse lapso de tempo, né? O concurso da Polícia Civil da Paraíba ele foi bem semelhante com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, aconteceu 2008, 2009 e o outro aconteceu esse ano, né? Então você tem mais ou menos o mesmo perfil. Em decorrência disso, você tem uma quantidade considerável de cargos vagos e a possibilidade enorme de chamar uma quantidade considerável também do cadastro de reserva. Então é um concurso excelente, tal como foi o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e também o concurso da Polícia Civil da Paraíba. A banca escolhida para a condução é o CESP, o Sebrasp. Eu gosto muito da banca, é uma banca extremamente respeitável, já faz concurso público há um bom tempo. Os concursos que eu fiz e passei, basicamente, foram aqui geridos pelo CESP. Hoje eu sou procurador federal de carreira, foi um concurso gerido pelo CESP. Eu gosto muito da forma de condução, certo? Você tem uma banca segura, uma banca que, se for para anular alguma questão que basicamente foi mal elaborada, ela anula, ela não tem qualquer tipo de problema em anular a questão errada. Então, eu gosto muito da estrutura da prova do CESP. Então, nós temos 1.400 vagas e, basicamente, nós temos a distribuição em 17 cargos no total. São 1.400 vagas no total. E aí você tem, são 120 para delegados, sendo 12 PCD e 108 para a ampla concorrência. Por que não tem aqui a reserva de vagas para candidatos negros e pardos? Simplesmente porque a Lei 12.990, que foi a lei que previu a reserva de vagas para candidatos negros e pardos, ela tem um âmbito de abrangência de sua incidência reservado à administração federal. É para cargos e empregos públicos na administração federal. Desta forma, não se aplica basicamente ao estado da Paraíba. Tranquilo? Beleza, né? Aí você tem um cargo de escrivão da Polícia Civil, com 468 cargos para ampla concorrência, 51 para pessoa com deficiência, sendo um total de 515. Agente de investigação, 360 para ampla concorrência, 40 para pessoa com deficiência, 400 no total. Então você tem uma quantidade de cargos considerável. E aí o que é bom e o que é interessante você ver, e a depender da estratégia que você assim utilize, você pode fazer, quem é formado em direito para delegado, você pode fazer para escrivão e você pode também fazer para agente. Porque aqui a forma de inscrição e a forma como foi escolhido a data da realização da prova, o próprio edital permite que você faça para mais de um cargo, porque basicamente serão em dias distintos. Mais à frente a gente vai basicamente conversar sobre isso. Do cargo 4 até o cargo, desculpa, 13º, você tem aí os peritos oficiais, certo? De criminologia, medicina legal, odontologia legal, químico legal. Então, tem todos esses cargos. E aí você tem do 14 ao 17 as demais carreiras aqui que auxiliam na atividade de Instituto Técnico Científico. Então, basicamente, é um edital que tem uma quantidade considerável de cargos públicos, então merece, de fato, um bom estudo, um bom aprimoramento, principalmente porque as provas elas vão acontecer em janeiro, então você tem basicamente outubro, novembro e dezembro. Você tem uma plena capacidade de fazer uma excelente preparação e passar. Aqueles candidatos que já estão se preparando, já fizeram a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil do Ceará, esses candidatos eles vão, de fato, partir na frente, que já estão estudando há mais tempo. Mas se você escolheu começar agora, basicamente, sua preparação para esse concurso público, sem sombra de dúvida, você tem chance, porque você aí tem um lapso de tempo considerável de 90 dias para estudar para esse concurso.
E aí nós temos ainda mais alguns comentários pertinentes aqui. O período de inscrição, e aqui você tem que tomar a primeira cautela. Olha só, o período de inscrição é de 8 ao dia 17 de outubro, certo? Sendo que é o seguinte, vai começar de 8 horas da manhã do primeiro dia, que é do dia 8, e vai se encerrar às 18 horas do dia 17. Então, não é até meia-noite. Não deixa para fazer no último dia para tu não perder essa inscrição. Não, basicamente, não deixa para o último dia. Lembre-se, no último dia é até às 18 horas. Não perca a inscrição. Não vá ser aquele candidato eliminado na primeira etapa do concurso, que é a inscrição. Então, toma cuidado com isso. O valor da inscrição, aqui é a data da prova. Você tem dia 9 de janeiro, certo? Para delegado e os peritos, os cargos de perito. Você tem o dia 16 de janeiro para escrivão, o agente técnico em perícia, papiloscopista, necrotomista e necrotomista em enfermagem. Para o cargo de escrivão, a prova é dia 16 pela manhã. Para o cargo de agente, vai ser no dia 16 à tarde. Então, você pode fazer tanto escrivão como agente, certo? E aqueles formados em direito pode fazer no dia 9 o concurso de delegado sem qualquer problema. Então, a data da prova é em 2000, eu botei 2021 aqui, mas é em 2022, certo? 2022. Vamos para cá. Alguns outros comentários: o valor da inscrição, R$ 250 para delegado e os cargos de perito, e R$ 180 para escrivão, agente, técnico e perícia, papiloscopista e necrotomista. Então, o valor é de fato um pouco salgado, certo? R$ 250 para delegado e perito e R$ 180 para escrivão, agente e as demais carreiras. Mas basicamente é a atualização pela inflação, porque o CESP ele vem enfrentando alguns problemas, não só o CESP, mas a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Carlos Chagas e as demais bancas que organizam o concurso, é que os fiscais eles não estão indo para os locais de prova no dia da prova, porque basicamente o valor da contraprestação é um valor que ele não foi reajustado e ele vai ser reajustado a partir de agora, para que assim tenha fiscais e coordenadores suficientes e supervisores suficientes para a realização aqui do concurso público. Então, basicamente, o que nós temos aí de preço de inscrição é essa estrutura aí, R$ 250 e R$ 180. E aí tem alguns pontos curiosos aqui com relação às carreiras e os concursos que eu tenho que aqui conversar com vocês. É com relação à distribuição das matérias e da pontuação. Aqui, o que é que nós temos para a fins da prova objetiva no concurso público para delegado? Você tem um conhecimento geral, vão ser basicamente 20 questões, e você com peso 1, né, e você tem conhecimento específico, são 60 questões com peso 2. Nos cargos de agente e escrivão, conhecimento geral, 20 questões, com peso 1, e conhecimento específico, 60 questões, com peso 2. E nos demais cargos aqui, do 4 ao 17, você tem conhecimento geral, conhecimento complementar e conhecimento específico. E aí vai variar de acordo com essa estrutura. A conhecimento geral e conhecimento complementar, cada uma questão vale 1 ponto e conhecimento específico vale basicamente 2 pontos. Tranquilo? Vamos aqui para frente para a gente começar a conversar sobre essa estrutura e como é que você vai organizar teu estudo. Veja só, nos cargos de delegado, de escrivão e de agente, é 1 ponto para conhecimento geral, basicamente é isso, e 2 pontos para conhecimento específico. Dos cargos que vão do 4, certo, ao 17, que são os peritos, os necrotomistas, papiloscopista, técnico em perícia, esses daqui, as matérias são divididas em conhecimento geral, conhecimento complementar e conhecimento específico. No conhecimento geral e conhecimento complementar é 1 ponto. E no conhecimento específico são 2 pontos, que é basicamente isso aqui, ó, que está distribuído aqui para vocês. Do cargo 4 ao 17, que são divididos em 3 espécies de conhecimentos, e nos demais, delegado, agente e escrivão, você tem conhecimento geral e conhecimento específico. Tranquilo? Então vamos à frente aqui para mostrar para vocês algumas circunstâncias ainda interessantes sobre esse concurso da Polícia Civil. Vamos para cá.
Veja só, a forma de classificação. E aí é essa a minha preocupação, porque, basicamente você tem que fazer uma pontuação mínima para que você consiga, de fato, aqui para as demais etapas do concurso. No concurso de delegado, agente e escrivão, você tem que tirar a nota mínima de 10 pontos no conhecimento geral e nota mínima de 60 pontos no conhecimento específico. Basicamente, veja só, vou voltar para cá. Ó, aqui, ó, no cargo de delegado e no cargo de agente escrivão, você tem que tirar no mínimo 10 aqui e 10 aqui e tirar no mínimo, no mínimo 60 pontos no conhecimento específico. Lembrando que 60 pontos, a pontuação aqui basicamente ela é dobrada, vale 2 pontos. Então, você tem aqui nessa prova questões de múltipla escolha, certo? Então, quando é do conhecimento geral, cada um ponto equivale basicamente a uma questão correta. Então, na prova de conhecimento geral, você tem que fazer exatamente a metade, certo? Ou seja, das 20 questões, você tem que fazer 10 para você não ser eliminado. Você tem que tomar cuidado com isso. Na prova de conhecimento específico, serão 60 questões, cada uma valendo 2 pontos. Então, você tem um conforto maior para errar. Você tem um conforto maior para errar, mas de certa forma você também tem que acertar a metade. Sendo que essa metade dos 60, das 60 questões, que vai dar um total de 120 pontos, ela está distribuída em uma quantidade maior de matérias do que do conhecimento geral. E do conhecimento geral, por ser uma quantidade menor, então a possibilidade de você acertar uma quantidade muito próxima a 10 é extremamente elevada. Então você tem que tomar muito cuidado na tua preparação para esse teu concurso para você não ser eliminado. Se você fizer 9 pontos, aí você está fora, mesmo que você faça 100 pontos de conhecimento específico. Então, toma cuidado também com a sua preparação para conhecimento geral, certo? Vamos para cá. Na dos cargos de 4 ao 17, aí você tem 10 pontos da pontuação mínima para conhecimento geral, 15 pontos para conhecimento complementar e 30 pontos para conhecimento específico. E aí, basicamente, é essa estrutura que nós temos aqui. E aí, da mesma maneira, você tem um risco muito grande das questões de conhecimento geral e de conhecimento complementar. Então, toma cuidado quando você aqui for fazer sua preparação para esses cargos. Vamos aqui à frente para eu falar para vocês aqui quais são as matérias que se encaixam em conhecimento geral ou conhecimento específico. Eu vou falar primeiro delegado, agente escrivão, depois eu falo dos cargos aí do 4 ao 17. Basicamente aqui, e aí é interessante você perceber que no cargo de delegado, o conhecimento geral é português, informática, direito civil, e o conteúdo do direito civil ele está enorme, direito financeiro e tributário e direito administrativo. Veja que dessas 20 questões que vão ser distribuídas nessas 5 matérias, você tem que acertar 10. E olha só, direito financeiro é uma matéria que vai requerer um pouco de atenção. Direito tributário dá para matar sem problema nenhum, você dá para gabaritar. Direito administrativo é matéria recorrente em prova de concurso, é minha matéria, então você consegue, de fato, acertar uma boa quantidade de questões, inclusive aqueles que desejem, entra lá no grupo do Telegram, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, o grupo, que a gente está resolvendo uma questão por dia, tem muita questão CESP já resolvida por lá. Notadamente essas questões de carreiras de segurança pública, sempre tem as questões mais polêmicas que está lá no grupo, e a gente sempre discute muito essa temática. E aí você tem que fazer aqui o mínimo necessário, então você tem que distribuir muito bem o seu estudo, para que você não sacrifique alguma dessas matérias e, ao final, você seja reprovado, aí você faça apenas 9 pontos e não consiga a pontuação mínima. Toma cuidado com isso. No conhecimento específico, você tem constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação especial complementar, né, aquela legislação especial do Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, abuso de autoridade, toda essa legislação aí penal complementar.
Medicina legal, criminalística é criminologia. Aqui na edição ficou criminologia. Então, faça só essa correção aí. Então, toma cuidado com isso. No de escrivão, ele é idêntico com o de agente. Você tem português, aí você tem raciocínio lógico, como conhecimento geral, você tem estatística, noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Você tem que distribuir muito bem aqui o seu estudo, porque você tem que ter uma pontuação mínima. E você não pode pecar por isso. E assim, todo planejamento que eu recomendo aos alunos, vez por outros alunos mandam o cronograma para eu dar uma olhada, pede para eu elaborar em conjunto. Basicamente, o que é que eles falham? Eles falham ao não dividir o edital, a sua semana de estudo, o seu ciclo de estudo, para aqui encaixar todas as matérias do edital. Você não pode sacrificar nenhuma matéria, porque basicamente o que é que acontece? Basicamente, o que é que acontece? Acontece que o aluno que vai estudar para essa carreira de segurança pública, ele tem uma predileção, ele tem uma preferência para estudar as matérias relacionadas à segurança pública. Penal, processo penal, medicina legal, e isso aí é que vai fazer com que ele erre e seja reprovado. Então, você tem que pegar a tua semana e dividir tua semana em todas as matérias do edital. Todas elas. Então, você estuda todas de conhecimento geral e todas de conhecimento específico. Depois eu vou preparar um outro material, um outro vídeo para dizer para vocês como é que você vai estudar, como é que tu vai fazer teu planejamento, como é que tu faz tuas revisões, e isso basicamente vai ser essencial para você fazer um bom planejamento. Então toma cuidado com isso, toma cuidado com essa matéria de conhecimento geral que eu estou com muito receio de que realmente você falhe no seu planejamento e não venha acertar o mínimo necessário para passar para a etapa seguinte. E nos conhecimentos específicos, você tem noção de direito penal, noção de direito processual penal, noção de legislação complementar, matéria penal e processual penal, informática e arquivologia. Isso aqui é de escrivão. Nós temos. Eita, peraí, passei demais, desci demais. Escrivão, agente de investigação. Aqui, a diferença de agente para escrivão é que na matéria específica de escrivão, você tem isso aqui, ó, arquivologia, e na matéria de agente você tem como contabilidade geral. E aqueles que já estudaram para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte já vão partir na frente, mas isso aqui não prejudica o teu desempenho, certo? Toma cuidado com isso, faz um bom planejamento para você não perder. Nos outros cargos, eu não coloquei aqui todos os de perito, que aí o vídeo ficaria extremamente longo, e coloquei apenas e tão somente os outros que dá para eventualmente fazer, que é o técnico de perícia, papiloscopista, necrotomista e necrotomista em enfermagem. Veja só, você tem conhecimento geral, português, noção de informática, raciocínio lógico e matemática, como conhecimento geral. Como conhecimento complementar, perceba que essa carreira aqui, ela tem, além do conhecimento geral, tem um conhecimento complementar e o conhecimento específico. Essas duas estruturas aqui, conhecimento geral e conhecimento complementar, você tem para todas as carreiras, que é técnico de perícia, o papiloscopista, o necrotomista e o necrotomista em enfermagem. E aí você vai descendo para o conhecimento específico em cada carreira. Veja. Então, conhecimento geral, você tem português, noção de informática, raciocínio lógico e matemático. No conhecimento complementar, direito administrativo, direito penal, direito processual penal. Conhecimento específico, técnico e perícia, noção de arquivologia, medicina legal e criminalística. No agora não sai mais, papiloscopista, noção de arquivologia, medicina legal e papiloscopia forense. Aqui no necrotomista, noção de arquivologia, medicina legal, técnicas de necropsia, conhecimento de saúde. E o necrotomista enfermagem, noção de arquivologia, medicina legal, técnicas de necropsia e conhecimento de saúde. Veja só o que é que nós temos aqui. E aí é o ponto curioso para você ver como esse concurso ele é interessante. Aqui, essa tabela que vocês estão enxergando aqui ao lado, o que é que está dizendo? A quantidade de provas que serão corrigidas. Então, veja que é uma quantidade considerável a prova da segunda etapa. Então, se você passar na primeira etapa, se você está no delegado entre aqui, a classificar, entre os 600 primeiros colocados, sua prova será corrigida.
E isso é extremamente interessante para efeito de classificação em prova de concurso. Às vezes a pessoa não vai bem na prova objetiva, mas destrói a prova subjetiva. E aí é necessário você compreender que são 600 provas corrigidas. No de escrivão são 2.575. Na de agente de investigação, 2.000 provas. Então é uma quantidade considerável de provas corrigidas. É uma chance enorme, principalmente porque não serão aqui nomeados apenas aqueles com vaga prevista no edital, mas também aqueles que têm cadastro de reserva. Tranquilo? Beleza? Basicamente é isso aqui que nós temos. E aí eu separei para vocês as matérias de direito administrativo. No edital, eu espero que o CESP ou a banca ela corrija, porque o edital de delegado de direito administrativo ele tá errado e ele está duplicado. Mas basicamente a estrutura da matéria de direito administrativo é aquela estrutura básica que nós temos. Isso aqui é do concurso de delegado. Princípios, organização da administração pública, atos administrativos, poderes administrativos, serviços públicos, intervenção do Estado sobre a propriedade, bens públicos, licitação, contratos, licitação em contratos. O edital ele não falou se era a Lei 8666 ou já a nova lei de licitação. Então, você tem que dar as duas. Convênio e consórcio administrativo, controle e responsabilização da administração pública, agentes públicos, sistemas administrativos, processo administrativo, improbidade e a lei complementar 85. Para a carreira de escrivão, você tem administração pública, organização da administração pública, que é a estrutura básica, você tem atos administrativos, você tem princípios da administração pública, você tem poderes da administração pública, você tem servidores públicos e você tem a lei complementar. O conteúdo, então, para escrivão é um conteúdo mais enxuto, certo? Basicamente, aí no nosso curso de Direito Administrativo, você tem o módulo, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 4 e o módulo de servidores públicos. E aí você bate o edital completo, certo? Para escrivão. O de agente é exatamente a mesma matéria de direito administrativo, então você não precisa ter grandes dores de cabeça. Para os cargos de apoio técnico, que é técnico em perícia, agora não sai mais de novo, papiloscopista, necrotomista em enfermagem, você tem uma quantidade aqui um pouco maior de matéria de direito administrativo. Você tem aí a estrutura introdutória do direito administrativo, princípios, organização da administração pública, agentes públicos, processo administrativo, poderes, ato administrativo, serviço público, bens públicos, improbidade administrativa, responsabilidade civil do Estado e a lei complementar 85 de 2008, certo? Então, basicamente, você tem que tomar cuidado na sua preparação para que você não seja eliminado pela forma como a banca ela escolheu as etapas de eliminação. Então, distribua a tua semana de modo que você consiga estudar todas as matérias do edital, para que você consiga, assim, se preparar e se preparar bem. O segundo ponto, aquele candidato que já está estudando bem, faça o concurso de agente e de escrivão também, porque você faz um na manhã e um à tarde. E para aquele que vai fazer delegado, que precisa almejar seu primeiro cargo público para, de fato, assim, tirar o peso das costas de estar estudando, faça delegado, agente escrivão, certo? A preparação aí é uma preparação que dá para você fazer. Para aqueles que vão fazer tanto agente como escrivão, você só tem que tomar cuidado na matéria de conhecimento específico, arquivologia e contabilidade, são duas matérias distintas. Dá para estudar? Dá, é uma matéria apenas diferente. Então, dá para você ser competitivo nas duas matérias. Tranquilo? Convido vocês, finalmente, aqui para ir lá no grupo do Telegram, para a gente resolver uma questão por dia e aí comentar todas as estruturas, a forma de planejamento, como é que você se prepara ou não para esse concurso público. Show de bola? Professor Tiago Murilo aqui. Qualquer coisa, manda aí um direct também lá no Instagram, é @prof_Tiago Nóbrega, que a gente troca uma ideia, ou então deixa aqui teu comentário, que eu sempre respondo aí meus alunos. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.